Será que existe aí diferença entre pilotar moto nos Estados Unidos e no Brasil? Então, galera, esse é o tema do vídeo de hoje. Fiquem ligados, solta a vinheta. Então, pessoal, antes da gente começar nosso vídeo aqui, falar para vocês, quem tiver interesse de conhecer a Rota 66, entre em contato comigo aí. Descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. Nós temos um tour agendado agora para outubro de 2026, tá? Inclusive teremos show do Metallica no Sphere, que é a maior tela 360 graus do mundo, incluído no nosso tour, tá? Então ficaremos 6 dias viajando pela Rota 66 e quando retornarmos para Las Vegas iremos curtir o show do Metallica no Sphere, pessoal. Vai ser incrível, inesquecível. Então temos essa data agora em outubro e depois temos novamente em março de 2027, também com o show do Metallica, beleza, pessoal? Então vamos lá pro assunto do vídeo de hoje. Pessoal, a gente que faz muito a Rota 66 nos Estados Unidos, a gente percebe grandes diferenças aí entre pilotar aqui no Brasil, né? Eu, no caso, moro aqui em Belo Horizonte, tá? A gente nota muita diferença entre pilotar moto no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Primeira diferença que a gente percebe, que é gritante, é a questão da infraestrutura de trânsito, né? Nos Estados Unidos você tem as vias bem melhores em questão de qualidade de asfalto, né? Então você não tem essa buraqueira que a gente tem aqui, né? Não que lá não tenha nenhum buraco, tem, pessoal, mas é muito mais raro você ver algum buraco lá, tá? É muito difícil você passar em um buraco. Eu até brinco, eu falo que o trajeto todo que a gente faz na Rota 66, que é cerca de 2.000 quilômetros, tem menos buraco do que o meu bairro, pra vocês terem ideia, aqui em Belo Horizonte, tá? E não é exagero não, é fato, tá bom? Enfim, então a primeira diferença é essa. Além disso, as vias elas são mais largas, né? E a gente percebe também que a sinalização costuma ser, né, bem melhor. E tudo isso favorece com que seja muito mais fácil você pilotar ou dirigir carro mesmo, né? Então a chance da pessoa fazer uma cagada acaba se tornando menor, né? E aí a gente entra no segundo ponto, que também tem a ver com isso, que é a previsibilidade do trânsito, galera. Essa é uma das maiores diferenças que eu percebo. Lá é muito difícil você tomar susto no trânsito, é muito difícil acontecer algo que você não está esperando, tá? Então os motoristas tendem a dar mais seta, tendem a sinalizar com mais antecedência, geralmente dão distância de segurança, coisa que aqui nem todo motorista faz, né? A maioria não dá distância de segurança. Então tudo isso influencia também, pessoal. Por exemplo, aqui eu tô entrando, ó, esse caminhão entrando na minha frente, ó. Você vê que ele passou direto na parada obrigatória, né? E já entrou no meio da rua e ele só olhou a hora que ele já tava no meio da rua. Coisa que nos Estados Unidos é raríssimo isso acontecer. Até porque se o cara fizer isso, ele toma uma buzinada que vai levar 3 anos a buzinada, entendeu? Então tem todas essas questões, tá? O trânsito lá, você não tem carroceiro andando na rua, cachorro atravessando correndo, pedestre atravessando a frente do carro, é mais difícil, tá? Nos centros urbanos, nos grandes centros, você pode até ter, mas é mais difícil, tá? Você não tem, como eu falei, os buracos, né? Que às vezes acaba te pegando de surpresa. Então assim, não tem muita coisa pra acontecer fora do script, sabe, pessoal? Fora do roteiro, assim, fora do esperado, né? Isso te deixa muito mais tranquilo para você poder pilotar, né? Você consegue relaxar mais quando você está pilotando. Essa é a sensação que eu tenho lá, principalmente quando eu tô pilotando ou tô dirigindo o carro lá. Às vezes a gente também tem a nossa van de apoio, às vezes eu dirijo a van também, e a gente percebe que a gente consegue relaxar muito mais ali estando na direção ou na pilotagem, né? Ou que seja. Esse é outro ponto.
Outra diferença muito interessante, pessoal, é a questão de que você vê poucas motos nos Estados Unidos, tá? No trânsito, e muito poucas motos. E isso tem algumas explicações, tá? Primeira delas, não faz muito sentido você rodar de moto nos Estados Unidos, porque primeiro, você não pode pegar corredor lá, tá? Então se você estiver em um engarrafamento, você vai ter que ficar atrás dos carros, tá? E outra coisa, gasolina é muito barata, então também não é grande economia você deixar o carro em casa para andar de moto. Você não vai economizar muito, né? E além disso, o seguro também. O seguro para moto é mais caro, então o que você economiza de gasolina você gasta de seguro. Ainda tem a questão de saúde nos Estados Unidos, né? Você tendo um bom plano de saúde lá, você vai estar relativamente bem coberto. Mas se você não tiver plano de saúde e você sofreu um acidente de moto, eles vão te atender, né? Vão fazer tudo o que tem que fazer para te salvar, mas a conta vai chegar depois, tá? Lá não existe o SUS, então você vai ter que pagar essa conta. Pode ser que você tenha que dar a sua casa para pagar, dar o seu carro, ou o que for. Então isso aí é fato, tá? Lá. Então, às vezes as pessoas preferem não correr o risco, né, de usar a motocicleta por causa disso também. Mas eu acho que o maior fator é porque realmente não faz muito sentido, porque o trânsito lá flui bem melhor do que aqui, tá? Mesmo quando o trânsito tá engarrafado, ele não tá parado, ele tá fluindo devagar. Mas aquela coisa do trânsito ficar parado, imobilizado, igual acontece muito aqui em Belo Horizonte, fica um tempão parado, isso aí é difícil lá. Então a velocidade média do trânsito é maior, né? Então esse é outro fator. Outra coisa, em muitos lugares são muito frios, né? Você vai na região de Nova York, ali, Boston, você só vê moto quando tá chegando próximo do verão ali, que o clima já tá quente, as pessoas pegam a moto. Fora isso, o restante do ano, as motos ficam todas paradas, guardadas na garagem, né? Então assim, o americano, ele não anda de moto porque ele precisa andar de moto, né? Que é diferente do brasileiro. Muitos brasileiros andam de moto porque precisam, que é um meio de transporte barato, é um meio de transporte rápido. As pessoas necessitam se locomover rapidamente, né? O trânsito aqui é muito mais caótico, enfim. Mas pro americano não. O americano só roda de moto quando ele gosta, é um hobby, né? Então quando você vê uma pessoa andando de moto, é porque ela tá ali simplesmente porque gosta, tá, pessoal? Tá curtindo. Com isso, acaba tendo muito menos motos nas ruas do que no Brasil, tá? Então você tá dirigindo de carro, você não precisa ficar tão preocupado de você mudar de faixa e ter uma moto no corredor, até porque não pode pegar corredor. Então se você bater no motoqueiro no corredor, lá o motoqueiro vai estar errado, tá? Aí muita gente fala, eu até vou fazer um vídeo sobre corredor, né? Falar, porque tinha que proibir corredor no Brasil também. Pessoal, pensa o caos que seria no Brasil se não pudesse mais pegar corredor. Pensa em todas as motos, olha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos, 7 com a minha. Cada 4 motos ocupa o lugar de um carro, mais ou menos. Só esse grupinho aqui já ocupava o lugar de 2 carros. Agora pensem, todas essas motos paradas, enfileiradas atrás dos carros, o trânsito ficaria muito, mas muito pior do que já é, tá? Porque aqui nós temos muitas motos, tem muita moto rodando, então a gente tem que usar o corredor devido à quantidade de motos que tem. O que a gente está fazendo é simplesmente otimizar o uso do espaço na via, né? As motos no corredor, elas proporcionam mais lugares para os carros poderem circular, porque se você está no corredor, você está deixando de ocupar a faixa do carro ali e está dando mais espaço para aqueles carros. Então é uma otimização de espaço. Muitos motoristas não entendem isso, né, pessoal? Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre esse assunto, tá bom? Mas, enfim. Então as principais diferenças, pessoal. Outra diferença importante dos Estados Unidos, tá? Na maioria dos lugares, pessoal, eu pelo menos nunca vi, não tem radar de velocidade, tá? Isso é uma maravilha, porque você viaja lá pela Rota 66, você viaja tranquilo, sem ficar se preocupando que vai ter um radar ali na frente. Aqui no Brasil, pelo menos toda vez que eu viajo, que eu fico o tempo todo ligado para ver se tem radar, e acaba que você não relaxa, né?
aquela coisa de você estar a 110, aí vem um radar de 60 por hora, você tem que frear para 60, depois você acelera de novo. Lá não tem isso, tá? Mas por quê? Porque lá você tem muito policiamento. Você nem precisa de radar, porque quando o cara tá correndo, o cara tá em alta velocidade, a polícia vai parar ele lá na frente. Esse é um fato, entendeu? Então, só que assim, não é que ele tá acima da velocidade. Você não pode andar acima da velocidade do fluxo. Em muitas vias você vê que todos os motoristas estão andando acima da velocidade, mas está todo mundo junto, no mesmo ritmo. Então nesse caso a polícia até não enche o saco não. Mas se você estiver andando mais rápido que os outros, correndo mais que os outros, costurando e tal, provavelmente a polícia vai te parar lá na frente, tá? E eles surgem do nada, pessoal, do nada. Sai do meio do mato, a viatura e vai atrás de você, tá? E lá tem um detalhe, tá? Se você for pego em alta velocidade ou fazendo qualquer cagada no trânsito ou uma coisa grave, por exemplo, se você não parar para um pedestre, você pode não só ser multado, mas o policial pode te mandar para a corte. A corte é o quê? Você vai para frente do juiz para se explicar para o juiz, tá? E dependendo da gravidade que você fez, você vai preso, tá? Você vai preso. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. Às vezes as pessoas pensam, porque o americano é mais civilizado que o brasileiro e mais bonzinho. Não é, pessoal, é porque lá o buraco é mais embaixo. O cara sabe que se ele vacilar, ele vai levar ferro. Diferente daqui, né? Quantos casos a gente tem de motoristas aí irresponsáveis que atropelam as pessoas na rua e não acontece nada depois, né, pessoal? Tem muitos casos assim no Brasil. Então, essa é outra diferença. Outra coisa que eu percebo muito também, isso mais em rodovia, tá, pessoal? Aquilo que eu tava falando, em média, os motoristas andam na velocidade do fluxo. Já que no Brasil é muito comum em rodovia, a gente vê que a pista da esquerda os carros estão a 140, 150 e na pista da direita estão andando a 70. Isso é muito comum aqui. Isso, pessoal, é uma das maiores diferenças que eu percebo em rodovia, porque isso irrita um tanto. Porque se você quer andar na velocidade da via, vamos supor que é 110, você não consegue ficar na esquerda porque o povo está querendo andar a 140. E você não consegue andar na direita porque tem gente andando a 70. Então você fica o tempo todo, vai para a pista da esquerda, vai para a pista da direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Entendeu? E isso é muito ruim, isso aumenta o risco no trânsito, pessoal, para falar a verdade. Então o correto seria que os motoristas todos andassem no ritmo mais próximo, né? Se tá todo mundo a 100, 110, vamos mandar todo mundo a 100, 110, 120, né? Enfim, então tem essa grande diferença também, tá? Coisa que lá você não percebe. Em rodovia, por exemplo, é muito comum, eu já viajando por lá, você ficar mais de 1 hora rodando uma rodovia de pista simples e tem um carro atrás e o carro não te ultrapassa. Se você estiver andando numa velocidade razoável, o carro vai ficar ali tranquilo, te seguindo na mesma tocada. Às vezes até mais de um carro, 2, 3, já aconteceu comigo, eles seguindo normal e tendo faixa para ultrapassar, tendo faixa onde permite ultrapassar, e eles não ultrapassam. É claro que 1 hora, às vezes você reduz um pouco a velocidade, o cara vai passar, mas aqui no Brasil é uma competição. Você tá na rodovia, chega um carro atrás, ele fica desesperado para te ultrapassar, mas desorientado, né? Sendo que lá não, o motorista fica numa boa ali, entendeu? Ele entende que você tá num ritmo bom, que você tá num ritmo legal e ele vai ficar ali tranquilo. Então assim, tem todas essas diferenças, pessoal. Assim, aí eu não tô falando que lá o trânsito é perfeito, pessoal, é uma maravilha, que todo mundo lá dirige bem, não é isso. Tem gente roda dura, tem gente que faz besteira, que corre pra caramba, que faz manobra sem dar seta. Tem carro que às vezes pula na sua frente, isso acontece, pessoas, tem em todo lugar. Mas comparado com aqui, é muito menos, tá, pessoal, do que aqui no Brasil. Mas é muito menos. Então assim, basicamente é isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês era um pouquinho aí, contar um pouco da minha experiência aí pilotando e dirigindo nos Estados Unidos. Em breve nós estaremos na Rota 66 em outubro. Vai ter muito vídeo aqui no canal. A gente vai fazer a cobertura completa do passeio, pessoal, de todos os dias, todos os detalhes. Vocês vão poder conferir tudo conosco. Beleza, galera? E deixa o recado aí mais uma vez. Quem quiser conhecer a Rota 66, tá aí o meu WhatsApp na descrição. Beleza, pessoal? Aproveitem aí, que os preços ainda estão bons. Quanto mais próximo chegar da data, principalmente o valor do ingresso do Metallica vai aumentar. Então recomendo aí vocês já
garantirem a vaga de vocês, tá bom? Principalmente quem quiser ir no show do Metallica, tá? Os ingressos estão só subindo aí. E é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, curte, compartilha, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Deixa um comentário aí, deixa uma sugestão pra gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado do áudio aí. A gente tá fazendo uns upgrades aqui de equipamento. Tô tentando ajustar o áudio ainda, tá bom? Mas a gente vai trabalhando e vai melhorando aqui para tentar trazer o melhor conteúdo possível para vocês, beleza, pessoal? Muito obrigado aí, forte abraço a todos, valeu!